America, que traduzindo seria Emenda à Luta pela América. E eu recomendo muito que vocês assistam, porque talvez seja uma das coisas mais bonitas que vocês podem assistir nesse momento. Nesse documentário, o que a gente vê é a criação da 14ª emenda da Constituição norte-americana, que prevê o que é um cidadão nos Estados Unidos. Isso não estava na Constituição, isso não estava na Carta de Direitos norte-americana, e por causa da abolição da escravatura, é necessário que os legisladores americanos determinem o que é um cidadão e quais são os direitos básicos, incluindo o que é a igualdade. E essa 14ª emenda, ela é usada ao longo da história recente dos Estados Unidos, a partir do século XIX em diante, a partir da Guerra Civil norte-americana, que foi uma guerra civil por causa da escravidão. O Norte queria abolir a escravidão e o Sul, que era escravagista, né, que dependia da mão de obra escrava, não queria abolir. Então é uma guerra civil, o país entra em colisão, centenas de milhares de norte-americanos morrem na guerra civil, e por isso é passada essa 14ª emenda, que serve como argumento para inúmeras lutas e conquistas sociais de grupos minoritários ou discriminados nos Estados Unidos. E eu falo isso, eu menciono esse documentário, porque ali você tem basicamente a história do progressismo. O que é o progressismo? Porque você tem pessoas que estão lutando por igualdade, que estão lutando por tolerância, que estão lutando por direitos de pessoas que são marginalizadas. E para cada conquista que elas têm, para cada 2 passos que elas dão adiante, em termos de conquistas, né, de vitórias contra o preconceito, contra o racismo, contra a misoginia, contra a homofobia, contra a xenofobia, para cada 2 passos que eles dão, há um passo de retrocesso. Porque quando você tem um avanço no sentido da tolerância, do amor ao próximo, de respeito ao outro, ao mesmo tempo em que há esse avanço, há também forças de reação. Você tem uma ação e você tem uma reação. Você tem o progresso e você tem os reacionários, que são contra esse progresso. E aqui é importante distinguir o reacionário do conservador, né? Pelo menos em termos conceituais, pelo menos em tese, né? Então você teria o progressista, que é esse que quer avançar, que é esse que quer melhorar a sociedade, que quer incluir as pessoas, e você tem o conservador, que é aquele que quer preservar certas instituições ou certos valores que parece funcionar para o conservador, e você tem o reacionário, que não é uma pessoa que quer conservar esses valores, é uma pessoa que, vendo o progresso que já foi feito, vendo o avanço que foi feito, ela quer destruir os avanços e retornar a um ponto anterior. Então, o reacionário, quando há a abolição da escravatura, quando há a emancipação dos negros. O reacionário não é aquele que quer preservar certas coisas do passado que funcionam. Ele quer retornar ao período escravagista. Ele quer retornar a um período no qual os negros não tenham direitos. E daí, essas forças entram em colisão. Você tem forças de progresso, forças de aceitação do negro, você tem inúmeras conquistas, logo após a Guerra Civil nos Estados Unidos, inúmeras conquistas de negros, inclusive são eleitos parlamentares. E a força de reação, os reacionários, eles vão e entram em colisão. E eles fazem de tudo para que os negros não votem e não sejam eleitos. Daí você tem o período chamado Jim Crow, que são as leis raciais. São leis segregacionistas dos Estados Unidos. Ou seja, há a emancipação dos escravos, a liberação dos escravos e, logo em seguida, são passadas leis raciais que segregam, que dividem as pessoas. Você tem espaços para negros e espaços para brancos, colégios para negros e colégios para brancos. Você tem transporte público, uma parte para os negros e outra parte para os brancos. Você segrega a sociedade, porque a intenção é manter como era antes. Então esses são os reacionários. E quando você vê esse documentário, cada episódio é uma luta, cada episódio é uma conquista. Então, por um lado você tem a luta contra a escravidão, depois tem a luta contra as leis raciais, contra as leis de segregação, que são os movimentos por direitos civis dos anos 60. Depois você tem as lutas feministas, que vão aproveitando as vitórias anteriores, as vitórias civis anteriores. Então, os negros conseguiram espaço, a gente quer agora que as mulheres tenham espaço. A gente quer que as mulheres tenham emancipação também. Depois disso, vem a luta dos gays, dos homossexuais. Ou seja, os negros conseguiram, as mulheres conseguiram, agora é a nossa vez. Os homossexuais também têm direito. E depois vem a luta dos imigrantes, pessoas que historicamente também são discriminadas nos Estados Unidos. Ou seja, você vai percebendo que como cada luta, cada vitória, há uma reação. Há o reacionário querendo voltar ao estágio anterior. Então figuras como Siqueira Júnior, como Bolsonaro,